Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Google Colab. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço onde você vai encontrar ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada. Considere também apoiar o nosso trabalho clicando aqui nesse botão do Seja Membro. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o Google Colab. E ele é uma plataforma de notebooks online, hospedados pelo Google. Eu já falei um pouco aqui no canal sobre os notebooks, geralmente eu uso aqui nos vídeos do canal o Jupyter Notebook localmente na minha máquina, mas existe essa possibilidade da gente usar notebooks online. E por que isso é um grande diferencial e foi uma grande ferramenta que o Google disponibilizou? Porque quando você utiliza um notebook online, você simplesmente não precisa mais instalar nada na sua máquina. Você não precisa ter o Python instalado, você não precisa instalar todos aqueles pacotes, porque o Google Colab já tem tudo isso embutido nele. E aí, isso é muito legal também, porque isso traz mais acesso. Então, não importa se você tem uma máquina que tem baixo processamento ou alto, porque agora você vai passar a utilizar o processamento do Google. Então, algumas pessoas têm dificuldade de instalar o Python ou de ter conjuntos de dados muito grandes na sua própria máquina por limitação de memória. E o Google resolve isso, né? O Google Colab resolve esse problema. E você pode usar não só a memória RAM e CPU, né, deles, mas você pode utilizar GPU para processamento de dados mais pesados, lidar com imagens e etc. Então, isso é muito, muito bacana e já é um argumento suficiente, na minha opinião, para você utilizar o Colab. Uma outra vantagem que eu vejo de usar o Colab é você poder acessar de qualquer lugar. Então, justamente porque fica online, você pode salvar. Se você tiver uma conta do Google e um drive do Google, porque toda conta do Google vem com um drive, você pode salvar o seu trabalho e acessar de qualquer lugar, de qualquer máquina, inclusive do seu celular. Isso é muito bacana também. E antes de continuar falando sobre vantagens e desvantagens do Colab, eu acho que a gente já pode abrir para entender o que é isso, né? E aqui eu tenho certeza que alguns já estão mais familiarizados do que outros, alguns apenas ouviram falar, e hoje eu pretendo que a gente fique todo mundo mais ou menos na mesma página e entenda já o básico de como utilizar. Então a gente pode entrar na URL colab.research.google.com. E logo que eu abro aqui, ele já me mostra essa primeira janela. Aqui vocês podem ver que já tem alguns notebooks criados. Esses notebooks aqui, eles inclusive são padrão do próprio Colab, né? Eles têm esses tutoriais para você aprender a utilizar, que estão em inglês. E tem aqui também um notebook que eu criei. E eu vou criar com vocês também aqui nesse vídeo, mas no primeiro momento a gente tem que entender então essa janela aqui. Aqui ele mostra o que eu já tenho, né, no meu Drive. Ele tem essa janela aqui de exemplos, então você pode abrir qualquer um deles. Ele tem a possibilidade de você ver outros notebooks que estão no seu Google Drive, aqui você pode ver que eu tenho alguns. E tem também essa possibilidade, que é muito legal, de você importar um notebook diretamente do GitHub. Então, eu já mencionei o GitHub aqui no canal também. Ele é um lugar onde a gente pode hospedar nossos códigos e fazer versionamento de código quando a gente está trabalhando em times que tem mais pessoas e todo mundo está fazendo aquelas alterações. Aqui no canal, a gente mantém um repositório no GitHub com alguns códigos abertos. A gente não mantém todos, porque isso depende da nossa capacidade de ficar atualizando. Mas tem muito código lá. E tem alguns notebooks da série Dicas de Pandas. Bom, aqui a gente pode inserir, né, o nome de uma organização que tem lá no GitHub. E ele já sugere, então, por exemplo, aqui algum repositório. E eu posso selecionar qualquer um dos meus notebooks que estão hospedados lá. E isso é uma coisa que você pode fazer aí já na sua máquina. Você clica aqui na aba GitHub, digita Programação Dinâmica e você vai acessar os códigos dos vídeos que eu já fiz no canal. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro e olha que bacana, é justamente o código que eu fiz. Bom, além dessa opção de acessar pelo GitHub, você também pode pegar um notebook que você tem na sua máquina e fazer um upload, né, aqui no Google Colab. Mas o que eu vou fazer aqui com vocês é começar um notebook zerado. Então eu tenho que clicar aqui em Novo Notebook. E ele vai abrir essa tela pra gente. A primeira coisa que eu preciso dizer é, se você não tiver logado na sua conta do Google, eu recomendo que você logue, porque aí você vai conseguir utilizar o seu Drive e salvar esse notebook na sua conta. A gente pode, por exemplo, aqui renomear, então eu vou botar aqui, por exemplo, vídeo Google Colab.
E a primeira funcionalidade que eu vou mostrar aqui, como é que a gente vai fazer, é uma das mais necessárias para você conseguir usar o seu Google Drive. Então, vamos supor que você está assistindo o meu vídeo no canal e você tem um conjunto de dados aí já na sua máquina que você quer utilizar e você quer usar ele no Colab. A primeira coisa que você precisa saber é que você vai precisar fazer o upload desse arquivo no ambiente aqui do Google Colab. Você tem que clicar aqui nessa barra lateral, nessa pastinha aqui, você vai ver essa região aqui. A questão toda é que existem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é uma forma temporária. Então você pode simplesmente pegar um arquivo e arrastar ele aqui para essa região, ou simplesmente clicar em Upload e ele vai abrir aqui a janela do computador. Eu posso vir aqui e selecionar um dado que eu tenho no meu computador. E ele me dá um aviso para eu lembrar que esses arquivos que eu vou fazer o upload, eles vão ser deletados depois dessa sessão. E eu posso dar OK e ele vai carregar o arquivo aqui embaixo, você tá vendo? Acontece que se eu quiser fazer um trabalho e depois voltar outro dia, depois que eu concluir aqui minha sessão e voltar e rodar tudo de novo, esse arquivo vai ter sumido. E aí eu vou ter que incluir ele de novo. Mas existe uma solução para isso, que é você utilizar o seu Google Drive como fonte dos dados aqui que você vai usar no Colab. E para poder utilizar o seu Drive, você vai precisar fazer um mount, que ele chama, né? Carregar o seu Drive aqui nesse ambiente. Para isso, você clica aqui nesse Mount Drive e ele vai perguntar aqui se eu dou permissão para conectar para o Google Drive. Quando tiver concluído, vai aparecer essa pasta aqui, Drive, nessa aba, My Drive, e aqui vai aparecer todas as pastas que você tem, e eu vou clicar numa pasta específica, essa aqui, onde eu tenho alguns conjuntos de dados. Essa pasta aqui é a pasta dos dados, onde eu estou guardando as informações que eu vou utilizar no mini curso de visualização de dados que eu estou preparando para os membros do Lab++ aqui do canal. Então, o pessoal que é membro aí, tá esperando esse curso, já tem um mini spoiler aqui do que vai rolar. Agora a gente vai para o passo de importar de fato um arquivo que está no Drive. Para isso, a gente vai utilizar o Pandas normalmente, como a gente usa, então eu vou fazer o import pandas spd. Eu tenho que rodar essa linha e existem duas formas de eu rodar. Eu posso clicar nesse play ou eu posso clicar Shift Enter aqui no meu computador e rodar. Depois que o código rodou, você vai ver aqui esse númerozinho aqui do lado da linha, significa que funcionou. Aí sim, eu vou fazer o pandas.read CSV. Aqui, ó, legal que ele já vai indicando pra gente os métodos do Pandas, então fica fácil para quem tá começando. Você pode escolher aqui os métodos e eu vou escolher esse aqui. E eu tenho que passar o caminho do meu arquivo dentro dessas aspas, como a gente já está acostumado. Existe um atalho aqui para você saber qual é o caminho do arquivo que você vai passar, que você vem nessa aba lateral, você clica nesses pontinhos aqui, por exemplo, esse arquivo, e você faz um copy path. Quando você copia o arquivo, ele vai copiar para a área de transferência. Eu vou chegar aqui e vou fazer um Ctrl V, né? E esse é o caminho daquele arquivo. Eu já posso rodar e a gente vai ver o nosso data frame. Se a gente quiser salvar isso numa variável data frame, a gente pode também, né, salvar normalmente e rodar de novo. E a gente faz o municípios para ver o data frame. Legal. Esse conjunto de dados aqui, ele é um conjunto de dados que tem todos os municípios do Brasil, com o código do IBGE, o nome, a latitude e a longitude. Uma outra coisa que é muito útil de saber é como que eu faço para instalar um pacote aqui no Colab se ele não tiver já disponível. Então eu vou dar um exemplo. Para o nosso curso de visualização de dados, a gente vai utilizar o pacote GeoPandas, que é uma forma de lidar com geometrias, polígonos e com pandas. E isso serve também para fazer mapas, é uma coisa muito interessante. E então a gente precisa desse pacote, só que esse pacote, se a gente tentar utilizar ele aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Ele vai dar um erro dizendo que não existe esse módulo. Então aqui. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando se dá um erro aqui no seu Colab, você pode fazer uma busca no Stack Overflow e ele vai já procurar pelo nome do erro. E aí, gente, isso aqui é muito, muito útil. Pelo seguinte motivo: muita gente não consegue entender que erro é esse que está acontecendo e não consegue pesquisar para conseguir descobrir como solucionar. E o Colab, ele já dá um salto nisso para você, ele te ajuda muito, porque se você clicar nesse cara aqui, ele vai dizer para você
vai mostrar o link aqui das pessoas que discutiram como resolver esse problema, né? Isso é genial. E tem também a opção de você abrir exemplos. Ele vai te levar para um notebook do próprio Colab que te ajuda a resolver esse problema. E é exatamente isso, porque o que a gente tem que fazer é utilizar esse comando para instalar o pacote no nosso ambiente. Então eu vou voltar para o nosso notebook, vou criar uma linha antes desse import e eu vou digitar !pip install GeoPandas. E é importante mencionar, pessoal, que tudo que eu estou fazendo aqui também funciona no Jupyter Notebook, que é o que eu uso normalmente, mas hoje eu estou fazendo um intensivão de Colab com vocês. Bom, vou rodar essa linha de instalar o GeoPandas e a gente vai ver que tem essa barra, ele vai fazer aí download, etc. Instalou. Agora eu vou rodar a linha import GeoPandas e ele vai funcionar. Ah, mais uma coisa. Se você quiser subir um arquivo direto para o seu Google Drive, você pode fazer normal, né? Acessando direto no seu Drive. Ou você pode simplesmente arrastar aqui para uma dessas pastinhas que estão no seu Drive, né? E ele vai fazer o upload. Bom, pessoal, só com isso que eu expliquei para vocês, já dá para ter uma noção boa e fazer muita coisa aqui no Colab, porque a partir daqui, a partir do momento que você já conseguiu abrir um arquivo, um conjunto de dados, agora fica mais fácil de você conseguir lidar com os vídeos que eu faço aqui no canal. E já que a gente está aqui com a mão na massa, eu importei o GeoPandas, eu vou mostrar algo que é muito legal para vocês, que é para que os GeoPandas servem. Então eu vou usar o GPD, né, o GeoPandas, para ler um arquivo do formato shapefile. E eu tenho esse arquivo aqui, ó, nessa pasta. Ele é um shapefile do Brasil. E eu vou rodar para vocês. E aí, quando eu abro esse arquivo, a gente pode ver que ele vem num formato de data frame, né, que seria um GeoData Frame. E o que ele tem aqui, ele tem alguns atributos dos municípios, né, do Brasil, e ele tem essa coluna aqui, que ela é o grande diferencial do GeoPandas, porque isso é uma geometria. Cada uma dessas linhas tem associado a ela um polígono. E que polígono é esse? É exatamente o polígono, né, que define a fronteira de cada um desses municípios. E com essa informação, o GeoPandas consegue pra gente plotar o mapa do Brasil com as fronteiras de municípios. Então eu vou mostrar pra vocês como. Eu vou atribuir, esse cara aqui é uma variável, então eu vou colocar aqui Brasil e vou fazer um plot. E aí que vocês vão ver a mágica acontecendo. Pronto, ele plotou o mapa do Brasil. Eu vou aumentar essa figura pra gente conseguir ver, né? Porque ninguém merece um mapa desse tamanhinho. Agora sim, eu consegui plotar o mapa do Brasil com a exata fronteira dos municípios, apenas importando esse arquivo e fazendo um plot dele. Para quem tiver curiosidade, pessoal, eu vou disponibilizar aqui embaixo o link do site onde eu baixei esses arquivos aqui, esse shapefile. Para que o GeoPandas consiga abrir esse shapefile, você precisa também de todos esses outros arquivos aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pasta aqui com esses arquivos que ele também utiliza. Então você vai precisar ter essa pastinha para funcionar, mas eu vou deixar aqui, é um link oficial mesmo do site do IBGE. Eles disponibilizam esse tipo de arquivo, que é muito interessante, e eu vou deixar para quem quiser também se aventurar. Uma outra coisa que vale muito a pena mostrar para vocês é justamente, então, como que a gente passa para usar a GPU. Isso não é automático, a gente precisa configurar aqui, e a gente pode vir aqui em Runtime, Change Runtime Type. E aqui, então, você escolhe que tipo de acelerador de hardware você vai precisar. Você pode clicar em GPU, clicar em salvar. E aí ele vai começar a alocar GPUs para rodar o código que você tem aqui no seu Colab. Existem ainda muitas outras coisas que dá para fazer com o Colab. E como eu falei, tem uma série de tutoriais do próprio Google, né, ensinando a fazer isso. Então é possível, por exemplo, conectar um Colab em uma planilha do Google. Isso é uma coisa que eu posso mostrar para vocês como fazer num outro vídeo. E tem uma série de outras funcionalidades para serem exploradas. Mas com esses primeiros passos que eu dei aqui junto com vocês, muita gente, eu tenho certeza, que já vai conseguir fazer bastante coisa. E me acompanhar nos vídeos sem precisar ter o problema de algumas coisas não rodarem na sua própria máquina. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, sugestões ou até mesmo críticas. É muito importante para apoiar o trabalho e para a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo. Se isso fizer sentido para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!